Olá, olá, meus caros. Frio no sul do país. Hoje é 12 de agosto de 2024. Tivemos sensação térmica aí de 33, quase 34 graus negativos, numa das cidades mais frias de Santa Catarina. Hoje pela manhã, em São Joaquim, que fica na Serra Catarinense. E agora tá frio praticamente toda Santa Catarina, até onde eu tô. E promessa aí de no mínimo 3 até 4 graus por aqui. Na serra, geada ou neve, tudo abaixo de zero mesmo. Então, o agasalhar faz parte, né? Hoje e amanhã, só na quinta-feira, amanhã é terça, 13, quarta, 14, quinta, 15 é que vai dar uma esquentada. Bom, vamos fazendo o quadro Falando Verdades, lembrando com temática bíblica, São Mateus. São Mateus, ainda estamos em São Mateus, então vamos lá. São Mateus, acho que é 6, se não me equivoco, tá aí, né? É 6. Estou tentando aqui, vamos ver, acho que vai dar certo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, Bíblia Online, São Mateus 6. Foi, tem sim. Fabinho já berrou aí, vocês escutaram. É muito interessante esse capítulo 6, igual ao 5. Então começa assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola. Guardai-vos é a mesma coisa que cuidai-vos. De fazer a vossa esmola diante dos homens. Ou seja, em outras palavras, para se aparecer diante dos homens. Para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas igrejas dos judeus, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Você vê como é que é a coisa? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus está falando aqui de como fazer a caridade, como ajudar pessoas em segredo, em secreto. Uma mão dá, a outra não precisa saber. É o que ele vai dizer no versículo 3. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mas por aí, o pessoal sabe. Olha, eu ajudei lá. Olha, isso aqui. Tipo, para se engrandecer, que ajudou mais. Tem até a competição de quem ajuda mais, de quem faz mais caridade. Isso é obra carnal. Você ajuda sem segundas intenções, por amor a Deus, por amor ao próximo, e ninguém precisa saber, a não ser, claro, a pessoa. E a pessoa vai agradecer. E você vai louvar a Deus, sabendo que, ao ajudar o necessitado, você empresta a Deus e Ele pagará o seu benefício. Promessa. Então, Jesus estimulando os seus discípulos a praticar a boa caridade, ou a caridade certa, ou a caridade não hipócrita. Porque no versículo 2 ele diz: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quer tocar trombeta? É dizer, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não toca a trombeta, isso é hipocrisia, isso é exaltação. Isso aí é querer aparecer diante dos homens, ter aplausos humanos da multidão, jamais aplausos do Evangelho ou de Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz, a gente não pode ser contra o que a Bíblia diz. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente.
Então, Deus sabe que você ajudou. E o povo verá que você foi abençoado por ter ajudado. Simples assim. Deus vai te honrar. Então, não precisa mostrar. Apesar que hoje em dia as pessoas dizem assim, mas é necessário ter uma conferência, uma transparência do que se dá, para onde dá, ok? Mas você não pode pegar essa transparência, essa checagem, esse comprovante e esfregar assim para dizer que você é uma grande pessoa, cheia de caridade, filantrópica ou filantropa. Faz filantropia. Você só deve esperar em Deus. Se você quer ser uma pessoa filantrópica, não é trópica que eu falei aí errado, talvez eu já estou até confundido, trôpega, com filantrópica. Você quer ser uma pessoa filantrópica à luz do Evangelho? É o quê? Em segredo. Não quer nem saber. Eu já recebi, por exemplo, ajuda assim. A pessoa não queria nada em troca, não queria nem saber, dizendo que é para Deus e que ela queria só oração. Mas eu fiz a minha parte. Como também, quando eu tive alguma condição, já ajudei pessoas, um pouco que tinha, e ninguém precisou saber. Muito bem. Agora tem aqueles que ficam ajudando, filmando, colocando nas redes sociais, pedindo mais. Olha só a loucura. Isso se encaixa com caridade. Antes de eu fazer essa live, eu estava lá no portal Léo Dias. Eu acompanho muito ele lá no Instagram. E ele colocou uma notícia que uma moça na Irlanda estava pedindo Pix, vaquinha. Deixa eu ver se eu tenho em conta a matéria aqui. Para tratamento do câncer na medula. Mas no fundo era o quê? Mentira. Descobriu-se a farsa, ela voltou para o Brasil e agora está pedindo perdão e com medo de sanções, processo, coisa desse tipo. Tá aqui, ó. Vou colocar até essa notícia para vocês. O quão sério é a questão da caridade. Porque você pode até fazer tudo certinho, não mostrar para ninguém, só que pode ser vítima desse golpe aí. Ó. Cearenses que moraram na Irlanda denunciam, um cearense que denunciaram. A jovem Laís Basílio, brasileira, de 23 anos, que mobilizou toda a comunidade brasileira no país com uma vaquinha falsa alegando ter câncer de medula. Vendo aí? Então você tem que tomar muito cuidado, até na hora de ajudar. Quer se aparecer? Tudo bem, é bíblico. E você tem que fiscalizar se aquela obra é verdadeira, se a pessoa que ela está falando é verdadeira, para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E você que mente para ficar rico, ou para ganhar aí altas quantias via Pix, você saiba que ainda que não venha a justiça dos homens, vem a justiça de Deus para você. Como tem gente aproveitadora nesse mundo? Quer ver aqueles casos que o sujeito tem uma doença rara? Aí eles dizem que precisam milhões e milhões. No fundo, vai se checar. Até é cara a cirurgia, não vou dizer que não. Mas não passa mais do que 5 milhões. Eles já arrecadam 30, 40. Eu noticiei aqui que um casal de Balneário foi preso por mentir em caridade para a filha ou para o filho. Recentemente, um que recebeu caridade ou ajuda para a filha com paralisia, falou umas coisas lá que não era correto, também foi preso, o pai. Temos que tomar muito cuidado. Tanto de não se aparecer com a esmola e tanto de dar a esmola para a pessoa certa, para quem realmente precisa, para quem não está mentindo. Existe até a máfia dos mendigos. Eles aparentam ser do bem, no sentido de ser boa pessoa, idônea, estão falando a verdade, necessitando, no fundo, já é ali a profissão da mendicância. Vai ver, o camarada tem mansões, carrões, só pedindo, por exemplo, no centrão de São Paulo, e às vezes fingindo que está lá com alguma doença. Vamos seguindo. Agora, com relação à oração. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas
e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Não é que é pecado orar em pé, não é que é pecado orar em esquinas, mas sim o intuito. Orar lá na esquina das ruas, para as pessoas verem que eu estou orando, que eu sou um homem de oração. Eu vou orar em pé, nas sinagogas, no caso, hoje em dia, nas igrejas, outrora era a igreja dos judeus, ou templos dos judeus, para que as pessoas vejam como eu estou orando. Já receber seu galardão dos homens, os aplausos dos homens. Mas quando orares, entre no teu aposento, no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Agora, esse secreto pode ser na rua, no monte, numa esquina que ninguém está te vendo e você não está querendo aparecer. Na igreja, orando em pensamento. Então, Deus não quer que nós aparentemos ser santo de oração, ou de jejum, ou de caridade. Eu quero contar um fato. Eu tinha contado já várias vezes no canal, eu já contei. Quando eu era obreiro de igreja, eu acho que até antes, tinha um dado momento, eu digo quando era antes de ser obreiro. Tinha um dado momento que eu orava em pensamento. As pessoas não viam eu orar em voz alta, ou com fervor, até falar em línguas estranhas. E eu percebi que alguns murmuravam, diziam assim, hoje ele não está tão cheio do Espírito Santo, hoje está cheio da graça, algum pecado escondido, alguma coisa. É porque eu comecei a aprender da palavra, e entender que o particular é entre eu e Deus, não eu e os homens, ou a igreja, o povo. Então eu oro do jeito que for, eu posso estar aqui pregando a palavra e orando a Deus. Eu posso estar num lugar mais abjeto, mais terrível, mais imundo, nojento, e estar orando a Deus. Eu posso estar no fim do mundo e orando a Deus. Porque o homem não precisa ver se eu estou orando. O homem não tem poder para ler o meu pensamento. Só Deus, não é verdade? Então não se apareça para o homem. Não berre, não grite. E orando, versículo 7, não useis de vãs repetições como os gentios, os ímpios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. O que são as vãs repetições? São as rezas. Por exemplo, a reza católica, Ave Maria, cheia de graça. Isso não é oração, é reza. O próprio Pai Nosso é uma reza, não é uma oração necessariamente. Porque a oração é diálogo. A oração é algo espontâneo que flui como uma conversa entre um homem e alguma pessoa, ou outro homem, ou outra mulher. Entende? Então, oração é diferente de reza. E o que é repetição é reza. Oração não é repetição. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário. Ou seja, não sejais igual aos gentios que fazem, praticam rezas, que ficam rezando terço, contando terço, aquelas correntinhas lá, novena, aquelas coisas todas. Não precisa disso. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não sejam iguais a eles, não pratique o que eles praticam, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes mesmo de vos lo pedirdes. Ou seja, isto é, eu não preciso ficar repetindo, Senhor, me ajuda, Senhor, me cura, Senhor, peleja por mim, Senhor, porque Ele já sabe que eu preciso. Então faça uma conversa. Oh, Pai querido, que maravilha, estou aqui contigo nessa oportunidade, te agradecendo, perdoa meu pecado, perdoa minhas falhas, eu quero sentir você, eu quero sentir tu. Aí agora chama Deus de você ou de tu. Tem pessoas que têm um preconceito com você, mas um dado curioso, a minha avó no passado dizia que se chamasse o pai dela de tu, ele dava um tapa, ele ralhava, ele repreendia. O certo era você era mais respeitoso. Isso de acordo com a época dela, a gramática, o português da época dela deve ter sido aí por volta de 1920, 1930, até 42, que no ano de 1942 a minha avó casou com meu avô.
E com o passar do tempo, e está na Bíblia, Deus é chamado de tu. Eu sou contra você. Mas pensando bem, de acordo com aquele pensamento que a minha avó passava, pode ser que você se encaixe, chamar Deus de você não seja pecado. Ou erro, tá? E aqui a versão da Almeida fala Deus tu. Inclusive com relação a Deus falando com você, né? Mas tu quando orares, tu com letra minúscula. E quando fala de Deus na segunda pessoa, o tu é letra maiúscula. Tá? É porque uma Bíblia mais formal, é mais moderna, já vem com até com você. Muito bem. Sinceramente, a cada dia que passa, eu vou me desprendendo, sendo flexível, com todo respeito. Penso que talvez você não seja tão errado assim. Mas já pensei que seja, ou que pudesse ser, melhor dizer. Bem, voltando. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vos orareis assim. Então, se você não sabe pedir, se você repete, ore pelo menos o Pai Nosso. Que se você orar uma vez o Pai Nosso, não é uma repetição. Agora, se você ficar sempre repetindo o Pai Nosso, é uma repetição. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso não está na terra, está nos céus mesmo, está acima de nós. Santificado seja sempre o nome dele, glorificado, separado. Venha o teu reino, não é o nosso reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas em outras versões da Bíblia. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui o perdão está falando sobre dívida. Está falando sobre também num contexto sentimental, de ofensa. Principalmente quando a pessoa pede perdão. A outra tem a obrigação de perdoar. E quem não perdoa, fica complicado, né? Diante de Deus. Para quem é cristão, por isso que sempre quando eu entendo, a pessoa acha que, de certo modo, eu possa ter ofendido ela, eu pego perdão, me desculpe. Essa é a minha parte. Agora, se ela não recebe meu perdão, se ela acha que não é genuíno, não posso fazer nada. Mas vamos lá. Perdoa-nos as nossas dívidas. Lembrando, se eu não perdoar, jamais serei perdoado por Deus. A importância do perdão. A gente tem que deixar o ego de lado. Até a pessoa mais terrível, se vir pedir perdão para a gente tem que aceitar. Pior se não vem. Ah, mas é um perdão falso. Não sei se é. Se for, a pessoa vai se lascar. E se é verdadeiro? Eu peço perdão, tendo, às vezes, até razão, e sempre meus perdões são verdadeiros. E, geralmente, as pessoas que deveriam pedir perdão para mim, só que eu não vou exigir delas, tem que ser de livre, espontânea vontade, é que eu acabo me humilhando e dizendo que eu peço perdão. Muito bem. Então, aí, sobre o perdão. E não nos conduzas à tentação. Ou seja, nos livre da tentação. Mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se você ler apenas o Pai Nosso, orar assim, você já fez uma oração. Uma oração que você está enaltecendo a Deus, está glorificando o nome dele, está dizendo que ele está nos céus, que ele é o poderoso. Uma oração no qual você pede que venha o seu reino, a sua vida. Arrependei-vos, que o reino de Deus é chegado. Você fizesse a oração com fé, se arrependendo, o reino de Deus vem até ti. Seja feita a tua vontade, não a vontade nossa. É difícil. Assim na terra como no céu, mas de outra forma você entende que Deus é o poderoso e assim você externa. Muito bem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pede para Deus dar a porção cotidiana para você viver. Pede para perdoar as nossas dívidas. Assim como nós temos o dever de perdoar as pessoas que nos pedem perdão, ou até mesmo que não pedem, a gente se humilha, pedindo perdão.
E não nos conduzas à tentação, ou seja, a algo que é ruim. E nos livre de todo mal. De todo mal. Porque Deus é poderoso. Porque o reino é dele. Porque o poder é dele. A glória é dele. Para sempre. Sempre. Amém. Assim seja. Agora vem uns versículos aqui fortes. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vendo? Você não perdoa, não tem perdão de Deus, como eu estava dizendo. Você não recebe ou não aceita o perdão do outro, você não tem perdão de Deus. Você está em falta com Deus. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você teme ou não teme a Deus? Você é cristão ou não é? Está vendo a questão do perdão? Erro todos nós temos. Errar é humano. Como diz até um hino, perdoar é divino. E quando jejuardes, veja que a gente falou lá, começa com caridade ou esmola, depois vai para a oração, perdão e agora jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contestados como os hipócritas, ou seja, tristonhos assim, sem lavar os olhos, sem tirar ramela ou remela dos olhos. Aqui diz aí, porque desconfigura os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você anda assim, cabisbaixo, para o pessoal ver, poxa, deve estar jejuando, porque não comeu, está de mau humor. Geralmente quando você não come, fica de mau humor, café da manhã e tal. Ou você está apático, tem que estar jejuando, ó. Aí o povo sabe. Mas o que Jesus disse? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O povo sabe. Eu atualmente não faço jejum faz muito tempo, mas quando eu fazia, eu não dizia para ninguém. Seguia tranquilo. Às vezes eu chegava a dizer para minha avó, ou para a mãe, que geralmente fazia comida, para não insistir comer num determinado horário, que era 11 horas da manhã, 11h30 ou meio-dia, porque eu estava em jejum, mas eu não falava. E andava normalmente. Ninguém percebia. Tu, porém, quando jejuares, lembrando quando eu estou falando do contexto de vó, de mãe, porque comecei a jejuar quando era praticamente adolescente, antes dos 18 anos. Em verdade, vos digo que já receberam o teu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, ou seja, lava a tua cabeça, lava o teu rosto. Faça tudo normalmente, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em segredo, ou em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Verdade? Publicamente. Então, nada para mostrar para os homens, tudo para mostrar para Deus. Agora começa a vir uns versículos mais fortes aí. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, olha só, elas tudo consomem. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não mintam. Aliás, não mintam, não minam e nem roubam. Tem pessoas que pregam isso aí, líderes religiosos, mas em nome de ajuntar tesouros nos céus, ajuntam na terra. Com um discurso dizendo, olha, é pecado você ser ganancioso, ficar guardando muitos bens na face da terra, ocupando mais com essa vida do que a outra, ajuntando tesouro nessa terra, mas eles ajuntam
Proíba os outros. São hipócritas. E faz. Agora, o mandamento é para todos. Porque o versículo 21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o teu tesouro é terreno, teu coração está na terra, não está no céu. Você está juntando tesouro onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam. Agora, os tesouros celestiais, ninguém pode roubar. Só se você não vigiar. Você perde. São 34 versículos. Estamos no 22. A candeia do corpo, a luminária do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão mais essas trevas? Ou quão grandes serão tais trevas? Estão vendo aí? Tem aqueles que dizem que são o quê? A luz, mas no fundo a luz é ludibria as pessoas. Estão nas trevas. Então, pense sobre. Olha que a palavra candeia é a lâmpada dos tempos de Jesus. Então, olha só. Outras palavras. A candeia do corpo, a luz do corpo são os olhos. Sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui é aquela questão da cobiça. Você cobiça que não é seu, você cobiça demais, você busca coisa que não é correta, come demais, bebe demais, prostitui demais, se satisfaz, cobiçando as coisas dos outros, com inveja. Agora, se os teus olhos são bons, você não tem inveja, você não cobiça o que não lhe pertence, você não peca pensando maliciamente, não é verdade? Claro que não é fácil, eu não estou dizendo aqui que eu sou santo, mas é o que a Bíblia manda. E se você diz que é santo, não, meus olhos estão ungidos, eu não cobiço nada de errado, nada que não seja meu. Eu não cobiço rabo de saia, né, vamos dizer no popular, eu não cobiço mulheres. A mulher diz que eu não cobiço homens e tal. Mas tem trevas ali, então é hipocrisia. E essas trevas são piores. Piores daqueles que não são hipócritas. Realmente estão nas trevas. A importância de refrear a cobiça, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Ser equilibrado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo? Ou você é ou você não é. Oxalá, Deus quisera, que você seja frio ou quente, porque és morno, vomitar-te da minha boca. Tem que ser. Ou você serve a Deus, que é o dono de todas as riquezas, dono do ouro da prata, ou você serve ao Deus Mamon, que é dono do ouro da prata, que a ferrugem e as traças não, a ferrugem e principalmente os ladrões destrói. Deus Mamon, para quem não sabe, é o Deus da riqueza, da materialidade. E Deus é espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito, ele procura tais adoradores que adorem ele, o Pai, em espírito e em verdade. Então, você é de Deus mesmo? Então você anda de uma maneira equilibrada, espiritualmente falando. Se você é da riqueza dos homens, dessa terra, está equivocado. Vamos seguindo. Porque vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque
ou pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Pergunta retórica. Se Deus agasalha, se Deus traz alimento para os animais, no caso, para as aves, ou aí, as aves do céu, por que não vai trazer para nós? Por que não vai providenciar? Não é para a gente andar em ansiedade ou com ansiedade. O que vai comer, o que vai beber, ou o que vai vestir. Ok? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Então não dê importância para as coisas exteriores, e sim interiores. E você fazendo por onde, Deus vai recompensá-la, vai trazer sim o básico para você. Vai lhe dar saúde para você alcançar. Vai dar livramento, vai ser com você. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aumentar a sua estatura. E quanto ao vestuário, quem ou por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Por que andais pedindo solícitos? O que é solícito? Pedindo a Deus. Atenciosamente buscando algo. Carecendo de algo. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Aqui Jesus dando uma paulada para os discípulos para terem fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os gentios, os ímpios que não acreditam no Senhor e tal, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe as nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino não é só orar também, é praticar a vontade de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Buscar o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, agora, essa parte finaleira, o Senhor está repreendendo os seus discípulos para não andar ansiosos, solícitos, para não se preocuparem, para confiarem, para entregarem tudo na mão de Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe da nossa honestidade ou não. Deus sabe se a gente fez ou não fez. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que precisamos comer, o que não precisamos. Deus sabe da nossa necessidade básica. Então confia, busca o reino dele, pratica o reino dele. Faça a sua parte, Deus fará a dele. Esforço tem de bom ano que eu serei contigo. Não vos inquieteis pelo dia da manhã. Porque o dia da manhã pertence a Deus. Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Deixa o dia acontecer, deixa as coisas acontecer naturalmente. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, isto é, cada dia é o quê? Como diz no ditado, é uma luta titânica no qual você mata um leão por dia. O mal é as situações que podem ocorrer no próprio cotidiano, dia a dia.
Olha, se você está mal hoje, porque algo está te faltando, esse mal já é o suficiente. Você não tem que ficar se preocupando com o que pode faltar no futuro. Não precisa, como é que vai ser daqui a tanto tempo? Muita coisa muda. Hoje você não tem, amanhã você terá. Hoje você mendiga, amanhã você será próspero, segundo a sua crença, segundo a sua fé e depósito de fé ou confiança em Deus. Porque tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Vocês têm que entender isso. Nós temos que entender. Eu me incluo nisso, claro. Ok? Então vamos orando ao Senhor. Vamos buscando a Ele. Vamos fazendo a sua própria vontade. Que Ele sabe todas as coisas. No momento certo nos ajudará. Vamos fazendo as coisas para Deus, não para os homens. Porque como São Paulo diz que o trabalho para Deus não é em vão, não é debalde. O Senhor há de recompensar todo aquele que trabalha na sua obra. Trabalhar na sua obra é exercer o que na prática é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo nós mesmos. É servir o outro. É não ser idólatra de qualquer outro Deus, ou deuses, inclusive dos seus próprios, ou do seu ego, e sim servir ao ser humano, sendo humilde a Deus. E sim, no caso de Deus, você reconhecer como supremo, poderoso. E sem Ele você não pode fazer nada. Amando sobre todas as coisas. Só Ele compete a glória e o louvor. No plano vertical, é a relação sua com Deus. O amor a Deus. No plano horizontal, o amor ao próximo. Isso, inclusive, perfaz a cruz. A mensagem da cruz é isso. Amor ao próximo. Aliás, aqui é amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem da cruz. Amor. Em vez de você ficar fazendo faça isso na prática. Ama a Deus sobre todas as coisas, no plano vertical, no horizontal, o seu próximo é a si mesmo. Você está praticando a mensagem da cruz, a cruz, o sacrifício de Cristo, como ele fez na via real ou na sua vida real. Ok? E com toda certeza ele irá lhe recompensar. Então, são as recomendações dos mandamentos de Deus nesse capítulo 6 aqui. Nós vamos parando. Numa próxima live, falando verdade, a gente já vai para o 7, para o 8. E vamos meditando no livro de São Mateus, conforme a graça de Deus. Que Deus os abençoe e até uma próxima.